Senhor, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado pela igreja. Obrigado porque, Senhor, nós estamos aqui com o Jackson como amigo. Tu possa abençoá-lo hoje, que ele possa ser o teu instrumento, o instrumentista da sala de cirurgia para tudo que precisa ser feito, Senhor. Abençoa esta igreja que veio, aqueles que não puderam vir, que estão em faculdade de trabalho, mas nós estamos aqui, a palavra será gravada, direcionada e profética. Graças te damos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Às vezes quando a gente vem de fora, assim, que a gente está chegando numa determinada igreja, numa determinada comunidade de fé, e a gente faz algum tipo de elogio para as pessoas que são da coordenação ou da liderança, né? Fica parecendo, sabe, meio pedante, assim, sabe, puxando, sabe, digamos assim, acho que está enchendo demais a bola da pessoa, mas eu acho que vocês deveriam aproveitar um pouco mais a companhia do pastor Regis Cândido. Hoje a gente almoçou junto, né, lá na casa da pastora, e que bom, aquela comida estava deliciosa. Mas depois a gente teve um tempo à tarde e ele ficou perguntando assim: você não fala? Você não fala? Eu digo: não, eu ouço mais do que falo. E ele estava falando tantas coisas preciosas, tantas coisas sábias, que é importante a gente abrir o nosso coração, os nossos ouvidos para escutar. Amém? Então, um conselho que eu dou para você: caminha mais do lado dele, ouve mais o coração dele. Eu acho que você vai passar de ano. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Antes da gente ler, queria contar uma historinha para vocês. Existia uma ilha de pescadores, e nessa ilha de pescadores, eu venho, por exemplo, de uma cidade litorânea, uma cidade pertinho de Florianópolis, né? Sou manezinho da ilha. Na verdade se chama Itajaí, uma cidade portuária. Então eu moro, na verdade, a 10 minutos da praia. E a gente está acostumado a, quando chega bem cedinho na praia, quando a gente vai caminhar na orla, a gente vê os pescadores artesanais voltando com os seus barcos, né? E já atracando nos lugares em que eles precisam para poder tirar o peixe. E às vezes a gente até acompanha esse momento em que eles acabam tirando o peixe de dentro do barco. É muito bom. É um momento muito legal, muito rico. E aquilo que eu falei ontem sobre nós aproveitarmos as coisas que a vida nos oferece e desfrutarmos desses momentos, esse é um dos momentos que eu particularmente gosto muito de ver quando os pescadores estão voltando. Mas existe uma história entre eles de que existia um barco que estava dando muito problema. Ele já tinha ido para revisão inúmeras vezes, só que cada vez que eles colocavam ele na água, ele não evoluía. O que não evoluía? Ele não avançava, não corria. E você sabe que o motor do barco precisa ser forte o suficiente para conseguir levá-lo, né? Muito mais quando ele está carregado. E acontecia muitas vezes esse barco ficar parado, quase ia a pique e não conseguia ir adiante. E eles mandaram inclusive para autorizada, mandaram para revisão o motor do barco, fizeram de um mundo inteiro para conseguir resolver esse problema e nada. E aí até que um dia chegou um pescador muito experiente, um pescador que conhecia de algumas situações, e ele falou assim: faz o seguinte, raspa o fundo do barco, porque o fundo do barco está muito grosso de sujeira, vai acumulando sujeira aí, e vocês precisam, na verdade, raspar para que ele fique mais leve. E não é que foi feito isso e o barco começou a evoluir? Eles pegaram uma espátula e começaram a tirar aquela casca grossa que ficava debaixo do barco, e era na verdade aquilo que estava emperrando o barco de ter um melhor desempenho na água. Levando para a nossa vida, é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós vamos acumulando resíduos dentro do coração, nós vamos permitindo que as situações do dia a dia tragam sujeira para dentro de nós,
e nós vamos vivenciando experiências e não sabemos como lidar com elas, e ao invés de resolver isso tudo, colocar um ponto final nessas questões, nós vamos levando todo esse embaraço para dentro do nosso coração, e chega um determinado momento das nossas vidas que o barco emperra. Nós não conseguimos ir adiante. São as frustrações da vida, as decepções do dia a dia, as questões que vão fazendo com que o nosso coração se feche, e nós não conseguimos mais evoluir. O barco não consegue mais ir adiante. E principalmente quando nós estamos cheios, quando o barco está cheio, nós praticamente vamos a pique, praticamente afundamos, porque debaixo de nós está uma camada que precisa ser tirada. Então, dentro do nosso coração, o Senhor precisa fazer um detox, o Senhor precisa fazer uma desintoxicação. Ele precisa tocar no nosso interior e limpar esses resíduos, dos quais muitas vezes nós não sabemos como lidar. O fato é que nós precisamos realmente entrar num lugar no Senhor em que Ele tenha acesso a esses lugares dentro de nós, que muitas vezes nós não permitimos que ninguém toque, que ninguém veja. Então eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Até aqui. Existem, na verdade, três elementos aqui que eu gostaria de desenvolver com vocês nessa noite. O primeiro deles está falando o fato de que quando eu permito que a falta de perdão encontre lugar dentro do meu coração, eu na verdade estou me excluindo da graça de Deus. A graça de Deus é o seu favor, é o próprio Cristo dado por cada um de nós. E quando eu escolho não perdoar alguém, quando eu escolho guardar amargura no meu coração, ressentimento no meu coração, e eu permito que isso se capilarize, ou seja, que essas raízes elas brotem, elas encontrem lugar de conforto dentro de nós, nós acabamos nos afastando da graça do Pai, do perdão divino, do favor do céu, aquilo que Cristo fez na cruz pelas nossas vidas. Porque afinal de contas, quando nós fizemos a oração célebre do Pai Nosso, e nós dissemos que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e pedindo para que o Senhor também nos perdoe, o Senhor só pode nos perdoar uma vez que nós procedemos à liberação do perdão para o próximo. Como eu quero que Deus me perdoe, como eu quero que Cristo perdoe os meus pecados, se eu me acho no direito de guardar dentro de mim ressentimento pelo próximo? Então, se o meu coração não está limpo, se o meu coração não está higienizado, se o meu coração não está aberto ao perdão, obviamente eu travo, eu bloqueio o perdão de Deus pela minha vida. Então repita assim comigo: quando eu escolho não perdoar, eu me excluo da graça de Deus. Então é ilógico, ou seja, é quase que uma loucura, uma insanidade, eu querer ser perdoado por Deus uma vez que eu não perdoo as pessoas. Como é que eu quero que Deus me perdoe se eu guardo dentro de mim ressentimento? E a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brote, ou seja, eu preciso resolver a questão da falta de perdão na minha vida antes que essa falta de perdão encontre morada, antes que essa semente da falta de perdão ela brote e ela cause raízes dentro de mim, das quais eu vou levar muito tempo para conseguir lidar com elas. Então eu preciso me responsabilizar em criar um gerenciamento da minha vida interior, fazer a gestão das minhas emoções, fazer a administração dos meus sentimentos, para que eu não permita que essas sementes encontrem um lugar dentro de mim.
porque isso vai fazer com que isso se capilarize, ou seja, isso se enraize, e depois eu dificilmente consigo lidar com essas questões que estão muito aprofundadas dentro do meu coração. E o pior de tudo, o que acontece aqui? Quando eu me excluo da graça de Deus pela falta do perdão, e quando eu permito que essa semente de falta de perdão, ela se enraize dentro de mim, no meu coração, se transformando numa raiz de amargura, eu começo a contaminar outras pessoas com aquilo que eu carrego dentro de mim, porque eu me tornei alguém amargo. E quando você se torna alguém amargo, inevitavelmente você contamina as outras pessoas com o seu estado de espírito. Então, se você é alguém que guarda rancor, que guarda ressentimento, que não libera perdão e que permitiu que a amargura tomasse conta do seu ser, você se tornará uma pessoa amarga. Em qualquer ambiente que você esteja, você vai liberar amargura, ressentimento. Você se tornará uma pessoa extremamente difícil de lidar, porque você acaba contaminando as outras pessoas. E contaminando como? Porque aquilo que está dentro de você acaba vindo para fora. A boca fala do que está cheio o seu coração. Ou seja, eu criei, por isso falei, né? Ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você vive, acaba se externalizando a partir da maneira com que você fala, da maneira com que você se relaciona, da maneira com que você vive. Então Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos dá uma palavra de muita sensatez em relação a isso, porque ela na verdade fala dessa construção que acontece debaixo do barco, né? Essa casca que nós vamos permitindo que vai se criando dentro de nós. E eu quero que você abra comigo Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Que você faça uma anotação sobre esse texto, mas eu gostaria que você prestasse atenção em 3 palavras desse texto aqui. Quem achou, por gentileza, me empreste a sua Bíblia. Você pode me emprestar a sua Bíblia? Diz assim, 5,19: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Entenda uma coisa: dentre todas essas obras terríveis das quais nós conhecemos, a imoralidade, enfim, a idolatria, que são coisas que gritam diante dos nossos olhos quando nós temos um crivo religioso no nosso coração, nós encontramos 3 palavras que na verdade se destacam ali e que estão na mesma linha de qualquer uma das outras contaminações da carne. São elas as discórdias, as dissensões e as facções. Olha só que interessante, quando você discorda, quando há uma dissensão, ou seja, uma inimizade, e há uma facção, ou seja, um aglutinamento de rebeldia. Agora eu tenho uma coisa interessante: as nossas diferenças de opinião não destroem o coração. Você pode pensar diferente de mim, nós podemos bater um papo e construir muitas ideias, você pode expor sua maneira de pensar e nós vamos criar uma mesa de sábios, de conselho, onde nós vamos trocar muitas ideias e a gente vai até crescer com essa diversidade de pensamento. Você pode às vezes ter discussões que são até doutrinárias. Teologicamente você não precisa concordar com tudo que eu acredito.
Às vezes eu vejo as pessoas brigando, se é pós-milenista, se é pré-milenista, se Jesus vem depois da tribulação, vem antes da tribulação. Fica uma guerra, né? Que ninguém nunca chega a um denominador comum. Mas, queridos, essas diferenças também, que são essas discussões doutrinárias, elas também não machucam, não destroem o coração. Você pode também ter diferenças ligadas à maturidade. Às vezes você está mais desenvolvido interiormente do que outras pessoas. Essas pessoas ainda estão na caminhada, no processo de amadurecimento, estão saindo de um campo de infantilidade, de imaturidade, de despreparo, e estão entrando num lugar onde eles estão encontrando um lugar de mais estabilidade interior. Mas essas diferenças de maturidade também só nos deixam às vezes mais compreensivos com o próximo, mas elas também não destroem o coração. Às vezes até uma mudança de postura, quando você tem que ser mais enérgico com determinadas situações, ter algum tipo de medida mais radical sobre algo, pode causar um desconforto, né? Porque vai demandar uma consciência social, ou seja, as pessoas que estão ao seu derredor vão ter que se adaptar ao seu novo comportamento, mas isso também não destrói o coração. Mas quando você lê Gálatas capítulo 5, versículo 19, que fala sobre as obras da carne, não tem coisa mais forte do que destruir o coração com as discórdias, com as dissensões e com as facções. Porque no meio disso o que tem? Tem orgulho ferido, tem inveja, tem desrespeito, tem desonra, tem ciúme, tem relacionamentos fragmentados, tem alianças quebradas, tem, sabe, muita coisa complicada que acontece também no meio da igreja. Não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional. São as calúnias, as difamações, as fofocas, as picuinhas, as mentiras, o disse-me disse. Isso vai desgastando e muitas vezes vai ferindo o coração. E por não resolver essas questões que nós vamos vivenciando, nós vamos acumulando dentro de nós todas essas coisas. Mas esse mesmo capítulo de Gálatas diz o seguinte: não vivam vocês como nécios. Ou seja, não vivam vocês como aqueles novinhos na fé, como crentes do beabá. O que são nécios? Muitas vezes eram crentes que já eram para estar se desenvolvendo dentro do propósito que Deus estabeleceu para as suas vidas. São pessoas que conhecem a palavra, já eram para ter amadurecido, trocado a chupeta pela espada, ter se posicionado na caminhada com Deus, mas ainda continuam atrasados. São marmanjos na fé, às vezes tem até uma liderança, mas por dentro são meninos. Isso te mostra que você é nécio. A Bíblia diz que se o herdeiro for menino, ele nada difere do escravo. Ou seja, se você, mesmo sendo herdeiro das bênçãos do Senhor, das promessas de Deus, for imaturo interiormente, você nada difere de um escravo. Ou seja, você não pode herdar na casa do seu pai. Tem propósitos lindos para nós vivermos, mas nós não podemos. A pastora Lu hoje ministrou sobre isso. Deus tem planos lindos para a nossa vida, mas nós estamos preparados para assumir esses planos de Deus? Será que nós estamos prontos para abraçar o propósito do céu? Aquilo que o Senhor desenhou como projeto para as nossas vidas? Nós precisamos chegar num consenso aqui nessa noite. Nos falta muita maturidade para encarar as situações da vida. Nós nos ferimos com muita facilidade e nós não soubemos resolver essas questões do nosso dia a dia, e por isso nós vamos acumulando dentro de nós coisas que nós não deveríamos, muitas questões tóxicas, muitos lixos, nós vamos colocando para dentro de nós, e nós precisamos ser limpos disso. Então, às vezes, eu não quero dizer para vocês que uma situação complicada não te machuca. Não, não é isso. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e emoções passíveis de sofrimento. Obviamente você precisa viver as tuas emoções. Você não é um robô, você é uma pessoa, você tem uma personalidade, você tem um temperamento, você tem uma construção, uma formação interior, e cada um de nós tem uma maneira diferente de lidar
lidar com as questões da vida. Eu não estou dizendo que não é para você sentir dor, mas sentir dor não tem nada a ver com amargura. Às vezes vão ter situações que você vai ter no dia a dia que vão te ferir, e é normal te machucar. Agora, guardar essa dor dentro de você é que é complicado. Então até tem uma frase muito clichê que muitas pessoas usam, que é assim, né? Dor é aquilo que as pessoas fazem em você, mas amargura é aquilo que você deixa fazer com você mesmo. Então quando você engole esses sapos e você não lida responsavelmente com eles, você não encara, você não enfrenta, você não supera, você apenas finge de forma, você sublima, você passa por cima. Eu não gosto muito dessa palavra, eu vou passar por cima do problema. Muitas vezes as pessoas dizem, sacode e dá a volta por cima. Às vezes dá a volta por cima e não resolve. Então tem que ter um enfrentamento. E então nós precisamos aprender que essas situações, elas vão nos ensinar algo. Diga assim: eu preciso aprender a lidar com essas questões, porque em cada uma delas existe um ensinamento. Então existe um aprendizado para a vida, e eu preciso elaborar isso, eu preciso aprender a lidar com isso, porque se você não fizer isso, isso vai comprometer a plenitude do propósito que Deus tem com você. As pessoas que são amargas, que são ressentidas, que não liberam perdão, são pessoas que estão atrasando o plano e o propósito de Deus para as suas vidas. São pessoas que têm um chamado magnífico, têm um chamado lindo no Senhor, uma promessa incrível, mas não conseguem viver a plenitude desse chamado por conta de viverem abraçados a essa dor. Então muitas vezes, eu preciso entender uma coisa, que amargo fala de desagradável. Fala assim que amargo fala de um sabor, de um gosto desagradável. Então como é que eu sei que aquilo tem um gosto? Porque eu engoli. Então o problema não é quando as coisas acontecem comigo, é quando eu levo isso que aconteceu lá para dentro. Estão entendendo? Então é quando eu permito que isso entre. Então quando eu sinto gosto, isso é altamente desagradável. Então problemas e dificuldades, eles vão acontecer, e embora você passe por isso sempre e seja altamente doloroso, isso está te preparando. Como? Às vezes eu não consigo enxergar o valor da dor. Eu preciso enxergar o valor da dor, porque no nosso evangelho neopentecostal, nós queremos o ganha-ganha, queremos a vitória, queremos o sucesso, queremos o prestígio, queremos resolver todas as questões, mas nós não entendemos a dor como instrumento nas mãos de Deus para nos tratar. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então não tire a dor das suas ministrações. A dor é um instrumento que o Espírito Santo vai usar também para te tratar, para fazer com que você seja alinhado interiormente, preparado para o propósito, desenvolvido para o chamado. Isso vai mexer com as suas estruturas interiores, você vai ser lapidado. Então esses desafios, eles transformam pessoas comuns em alguém extraordinário. Repita assim comigo: isso que está acontecendo comigo está cooperando para aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. Então eu quero que você abra alguns versículos bíblicos comigo. Quem gosta de mexer na Bíblia aí? Então é Salmo 57, versículo 4. Quero meditar sobre esses textos da Escritura. Salmo 57, 4. Diz assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. A gente está no meio dessa bagunça inteira aqui. Abra comigo também, um pouquinho antes, em Salmos 11, verso 2. E aí eu tenho uma tradução aqui que é da King James, ela é atualizada, então ela vai estar com uma versão talvez um pouquinho diferente da sua, mas Salmos 11 e 2 diz assim,
Vê, os ímpios preparam os seus arcos e ajustam com precisão as flechas nas cordas, para atirar ocultamente contra os retos de coração. Aí você pode dizer: meu Deus, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou dizimista e ofertante, eu pertenço àquela igreja, eu tenho carteira de membro daquele ministério, eu não falto um culto, tudo que o pastor pede eu faço, a minha vida é uma vida de obediência à liderança, de retidão, na minha vida pessoal eu sou um homem íntegro, pago as minhas contas, eu pago os meus impostos, eu sou homem de uma mulher só, eu zelo pelo meu casamento, sou pai de filhos e os educo à luz da palavra, não há nada que desabone meu caráter, que venha sujar, macular minha conduta, eu sou altamente santo. Ou seja, você pode dizer que você é reto de coração, mas isso não vai livrar você da língua afiada, isso não vai livrar você da ofensa, isso não vai livrar você da dor. Uma hora ou outra, essas situações de problemas relacionais, elas vão te pegar. E isso é que faz com que nós não saibamos lidar com essas situações corriqueiras e cotidianas, e nós vamos nos alimentando interiormente com a dor. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: do que você tem alimentado a sua alma? Amém? Abra comigo lá, agora nós vamos entrar na palavra propriamente dita, em Gênesis 27 e 34. Abra comigo lá, Gênesis 27 e 34, que fala sobre a questão de Jacó e Esaú com seu pai Isaque. Agora, interessante que aqui nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão de Esaú. Vocês lembram que Esaú, ele acaba negociando a sua primogenitura por um prato de sopa vermelha, ou um prato de lentilhas, né? Por isso que a palavra Esaú, ela vem de vermelho, de Edom, que é Adão, que fala sobre a terra, né? E Jacó e Esaú são tipificações dos dois Adões, ou seja, um deles, Adão, né? O homem da terra, e Jesus, o segundo Adão, o perfeito Adão, o homem do céu. E Esaú era o homem da caça, o homem do mato, e Jacó habitava em tendas. Então um fala do primeiro Adão que foi colocado no jardim, e o outro fala do último Adão que desceu do céu para habitar dentro de nós, através do Espírito Santo, a tenda caída. Quantos estão comigo nisso? E aí aconteceu que eles negociaram a primogenitura, né? Então ali Jacó estava vindo aliás, Jacó preparou uma sopa de lentilhas, Esaú estava vindo cansado da caça, e aí o irmão ofereceu, e aí negociaram a primogenitura. Então a gente entende que pessoas cansadas negociam princípios. Repita assim comigo: pessoas cansadas negociam princípios. E aí o que aconteceu? Ele vendeu o direito dele de primogenitura. E agora você vê aqui o desfecho da história. Gênesis 27, 34 diz assim: quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. E aí pula lá para o 41, 27, 41, diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. Olha só o nível de amargura, o nível de rancor na vida de Esaú, por conta do ciúme, da inveja, da competição e até da frustração e da decepção com ele mesmo, porque ele havia negociado um valor que era mais do que cultural, era um valor divino que estava incutido de forma geracional, de pai para filho. Ele acabou infligindo o princípio da herdade, da herança, da dupla honra que tinha um primogênito.
ele negociou, ele tratou como lixo aquilo. E agora vem então o ódio contra o seu irmão Jacó, que o enganou, que manipulou a comando da sua mãe. Então você conhece um pouco da história, mas o problema acontece com Esaú por causa disso, por conta de que Esaú, ele estava esperando o pai morrer para matar o irmão, e veio rancor no seu coração. Primeiro, ele destituiu a família. Rebeca teve que ver um jeito de mandar Jacó embora. Jacó foi para Betel, de Betel atravessou o Jordão, foi para outra margem, acabou construindo cidades e se perdeu completamente do propósito, assumiu a figuração de mentiroso, de enganador, embora o seu nome fosse suplantador, né? Aquele que ultrapassa os seus inimigos, mas ele assumiu a condição de mentiroso, de manipulador por conta do irmão. A mãe acabou se tornando uma manipuladora, ferindo o coração do pai, o pai entristecido. E o que Esaú acaba fazendo? Ele acaba se casando com mulheres cananeias, para se vingar do pai que tinha liberado a herança sobre o irmão. Ele acaba se casando com mulheres pagãs, para entristecer o coração do seu pai, para ferir o coração do seu pai. Lembra daquilo que quando você é amargo, você acaba contaminando os outros, porque quando você guarda rancor no seu coração, você quer que os outros sofram a mesma medida de dor que você está passando. Você quer que os outros experimentem o mesmo nível de dor que você está vivendo. Então ele queria que o pai se entristecesse, e por isso ele se une com mulheres cananeias, mulheres pagãs, que eram idólatras e se prostravam diante dos falsos deuses. Ele gera, por conta disso, uma das tribos mais atribuladas da Bíblia, que é a tribo de Edom. Os edonitas, que eram descendentes diretos de Esaú, os edonitas que eram altamente carnais, são uma tipificação de um espírito maligno carnal, e eles eram contra o povo de Deus. E você vê, né, que um desses descendentes geram então os amalequitas, que são a tipificação do espírito da carne, que milita, né, contra o povo de Deus. Então, quando há amargura no coração, a pessoa só gera discórdia, só gera sabedoria terrena, só gera conteúdo carnal, só gera uma mente diabólica. Por quê? Porque você está sendo oprimido pelos demônios verdugos que se alimentam pela falta do perdão. Ao invés de você ser uma oferta de sacrifício agradável a Deus, você faz com que o seu coração infeccionado, purulento, todo cheio de machucado, por conta da falta de perdão, se torne um prato cheio para os demônios que se alimentam da sua dor. Então, ao invés de oferecer do seu coração algo que agrade o coração de Deus, você se torna um prato cheio para Satanás, porque os verdugos, eles se alimentam da amargura do coração. E eu gostaria que você abrisse a carta magna para mim do Evangelho, que é a carta messiânica de Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao 4, que é um oráculo profético messiânico liberado pelo nosso amigo Isaías, um grande profeta, e mais tarde citado pelo próprio Cristo, né? Na sinagoga, ele citou Isaías falando dele mesmo. E nós então entendemos que, como assentados com Cristo em regiões celestiais, nós temos autoridade também com Ele nesse ambiente, nesse espaço. Então Isaías 61, do 1 ao 4 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações
habitações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não que nós sejamos um coração machucado, infeccionado e tóxico, cheio de sujeira, ambulante, alimento para demônios. Não, nós precisamos assumir essa condição de remidores geracionais, pessoas que vão fazer a diferença na sua história, na sua linhagem, que vão entender a sua responsabilidade no sentido de remir a sua geração, sendo porta-vozes de bênção, não de amargura. Então Isaías 61, do 1 ao 4, tem 3 áreas importantes nesse ministério. Primeiro, a cura das lembranças. Repita comigo: cura das lembranças. Então, se o Espírito do Senhor está sobre mim, independente se eu fui ofendido, caluniado, injustiçado, machucado, perseguido, ou qualquer outra coisa que tenha ferido meu coração, eu preciso entender que há cura dessas memórias. Não que há esquecimento dessas situações, não, mas eu vou saber lidar com essas circunstâncias, porque Deus vai remover de mim a dor da amargura que eu carrego no meu coração. Segunda coisa, existe libertação. A Bíblia fala sobre o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração fragmentado, um coração partido. Às vezes você está caminhando anos com coisas que fizeram para você lá atrás, e volta em meio àquela situação que praticaram contra a sua vida, volta a sua lembrança, e quando volta, a dor vem, a vontade de chorar, a angústia aparece, ou às vezes a ira, a raiva, o ódio, a vontade de matar, o ressentimento. Tudo isso são sintomas que sinalizam uma falta de perdão. O seu coração está rachado, e você está vivendo como se Deus te perdoasse, quando você não perdoou quem te machucou, não perdoou quem te feriu. Você precisa entrar nesse lugar, para que haja uma quebra e anulação das maldições geracionais. Se eu não entro nesse lugar no espírito de perdão verdadeiro, eu não recebo o favor do céu, eu me excluo da graça de Deus. Então eu não tenho perdão dos meus pecados, eu posso perder a minha salvação por conta disso, e por conta de não entrar nesse lugar no espírito, eu não consigo remir geracionalmente. Muito pelo contrário, eu me torno um contaminador. Eu acabo maculando o coração de todas as pessoas que estão ao meu derredor, por conta da dor que eu trago, da dor que eu carrego. Então é sério, é muito sério. Aqui fala sobre o fim dos dias, fala que vai chegar o ano aceitável do Senhor. E quando chegar o ano aceitável do Senhor, o dia do nosso Deus, como vai estar o nosso coração? Nós já estamos chegando no fim dos tempos. Nós estamos chegando num tempo em que muitas das profecias bíblicas estão se cumprindo. Um amigo meu recentemente viajou para Israel, e ele gravou mais ou menos uns 100 e poucos vídeos em lugares pontuais da nação de Israel, em que há cumprimento de profecias bíblicas para o fim dos tempos, que já estão acontecendo, não vão acontecer, já são realidade. Então falta muito pouco. E se o Senhor voltar, como é que Ele vai encontrar o nosso coração? Manchado da falta de perdão? E nós achamos que porque nós frequentamos uma igreja, porque nós aceitamos a Jesus, está tudo resolvido? Não, você precisa se resolver primeiro, porque Deus só pode te perdoar quando você perdoar aos outros. Você só vai ser salvo o dia que você liberar as pessoas do seu coração. Você só vai agradar ao Senhor o dia que você resolver no seu coração se desintoxicar de toda a dor que você traz. A palavra que vem do hebraico é Iovel, do ano do jubileu, que é trazer de volta. Então no ano do jubileu você liberta as pessoas, você entra num ano esse ano aceitável do Senhor é um ano de jubilar, é um ano em que você descansa,
um ano em que você devolve coisas impróprias, um ano de liberação, um ano de acerto de contas, um ano de dispensar os escravos, um ano de soltar as pessoas que estão amarradas a você, um ano de soltar as pessoas, porque elas voltam a ser do Criador. É um ano de perdoar dívidas. Repita assim comigo: o ano aceitável do Senhor é um tempo de perdoar dívidas. Perdoa quem te deve dignidade, quem te deve satisfação, quem te deve, reconhecimento, quem te deve honra. Libera, solta, não se desgasta. Sabe, queridos, a falta de perdão é uma aliança iníqua. Eu não sei se você já pensou isso. Quando alguém que é o nosso ente querido morre, nós sentimos saudade da pessoa que nós amávamos e se foi. Quando você tem falta de perdão com alguém, mesmo que essa pessoa não faça mais parte da sua vida, você ainda continua preso a ela, porque ela está ligada a você pela sua falta de perdão. Então você diz: não, eu já resolvi, já está lá, já não mexe mais comigo, não tem mais nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque talvez você tenha deixado a pessoa longe de você, mas dentro do seu coração ela ainda continua viva e presente, com as dores que ela te fez passar, com as palavras que ela liberou sobre a tua vida, com as atitudes que ela cometeu contra você. Está tudo guardado aí dentro. Você tem dia, hora, local, tudo sistematizado. Se tiver que entrar numa briga, você vai dizer: aconteceu isso, aconteceu aquilo, você me fez isso. Você pode exatamente mostrar aquilo que acabou ferindo o seu coração. Então abra comigo Hebreus 12:15. Dizer que a amargura, ela é tão nociva, tão destrutiva, tão tóxica, que ela te envenena e você acaba envenenando todas as outras pessoas. Porque, claro, se você está contaminado, você inevitavelmente vai contaminar todas as outras coisas. E a raiz, repita assim comigo: raiz começa a se capilarizar. Eu não sei se você já arrancou uma raiz de dentro da terra, você já viu que ela tem várias ramificações, ela tem várias pontas, né? E isso, o que vai acontecendo? Quando a gente fala de raiz de amargura, não é só aquela área da nossa vida que foi ofendida, que está machucada, porque isso acaba se enraizando para todas as outras áreas da nossa vida. Ou seja, a amargura vai tomando espaço dentro do nosso interior e vai tomando conta, vai se infiltrando em diversas direções da minha vida. Ela contamina o meu estilo de vida. Então a pessoa amargurada, ela não é amargurada somente por conta daquela situação que aconteceu, é porque ela permitiu que aquela amargura entrasse no seu coração, tomasse espaço, e agora ela está completamente contaminada. Então abra comigo Efésios 4:31. Há uma ordenança bíblica aqui sobre nós termos que nos resolver. Então Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Então, queridos, aqui fala de uma reação em cadeia, de um efeito dominó. Ou seja, uma situação está diretamente ligada à outra, então é uma evolução proporcional. Então livre-se de toda amargura. Quando você não se livra da amargura, você acaba se tornando uma pessoa indignada e iracunda, ou seja, irada. A sua ira gera gritaria e gera calúnia, e essa dor, ela se transforma numa maldade. Então, geralmente as pessoas amargas, elas guardam dentro do seu coração o quê? Maldade. Então, queridos, existe uma consequência desse adoecimento. A partir do momento que você é amargurado, você começa a adoecer, você se torna um morto-vivo, porque por dentro você está o que? Estragado. Embora por fora você tenha um sorriso, quando você não perdoa, por dentro está tudo feio aqui dentro. Por quê? Porque suas emoções, as suas atitudes internas, elas estão totalmente contaminadas. Tudo começou com uma angústia, por conta de uma dor que te fizeram passar, por conta de uma frustração, de uma decepção. Aí isso vai para a sua mente,
alterando seus pensamentos, e aí você vicia a sua mente a constantemente estar lembrando daquilo. Então você acaba sendo açoitado negativamente pelas coisas que praticaram contra você, e aquilo que você pensa, você fala. Então você acaba gerando uma linguagem desenfreada, com palavras ofensivas, começa a sangrar pela boca, deixando essa maldição sair para fora. Aquilo que estava guardado no seu coração agora começa a ser externado, e isso começa a estragar os seus relacionamentos interpessoais, ou seja, a sua vida se torna um caos, porque você se torna uma pessoa difícil de se relacionar. Geralmente pessoas amargas são pessoas altamente melindrosas, a gente não pode falar nada, que ela já é tão ferida naquela área que a pessoa não pode nem brincar, nem fazer menção, porque ela já pula, ela já agride, ela já devolve com ira, porque ela não deixa ninguém tocar naquela parte que está ofendida. Você já tentou abraçar alguém, por exemplo, que está com o braço quebrado? Essa pessoa, ela vai tirar o braço fora, porque ela está ferida, ela está ressentida, e por conta dessa situação, a pessoa acaba se reclusando dentro desse lugar. Então nós precisamos sair desse lugar. Repita assim comigo: eu preciso sair desse lugar. E como é que eu faço isso, Pastor Jackson? Simples. Primeiro você tem que reconhecer o problema. Você tem que dizer: eu sou amargurado, eu não perdoei. Eu pensei que eu tinha perdoado, mas infelizmente eu só perdoei de boca, meu coração ainda está contaminado. Você precisa estar disposto a confessar a Deus as suas amarguras, dizer: Senhor, eu te peço perdão, porque esses anos todos eu achei que eu era salvo, mas eu guardei tanta amargura dentro do meu coração, que se não for o Senhor, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Por quê? Porque são amarguras que nós vamos carregando. Sabe de uma coisa? Eu vou contar uma história para vocês interessante. A minha mãe, ela ficou de cama praticamente 3 anos. Ela teve um dos piores quadros de diabetes. Ela ficou cega, ela teve que fazer hemodiálise, ela quase amputou um pé por conta do diabetes. E esse diabetes às vezes fazia até ela perder memória, porque faltava açúcar no organismo e a gente tinha que ficar monitorando constantemente. Minha mãe acabava usando fralda descartável, fazia tudo na cama, a gente tinha que dar mamadeira igual um bebê, e foram 3 anos de luta, internação e casa, internação. Eu nunca entendia por que a minha mãe estava passando tanto aquelas situações. Minha mãe era uma mulher de Deus. Quantas vezes eu cheguei em casa, às vezes de madrugada, pé por pé, quando eu chegava na sala, minha mãe de joelho lá, ralando o joelho na oração, uma mulher intercessora, fazia parte do círculo de oração da igreja, uma pessoa que era uma coluna, e uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Eu ficava pensando: meu Deus, por que a minha mãe está sofrendo tanto, Jesus? E os médicos diziam: olha, ela só tem uma sobrevida de no máximo 1 ano, os rins dela já estão acabados, ela está muito fraca para fazer um transplante, não tem como, ela vai ficar na fila e ela não tem jeito. E isso acabou gerando problemas sérios de colesterol, do diabetes, passou para outros problemas, e enfim, ela teve um quadro generalizado de muitas enfermidades. Eu sempre questionava a Deus o porquê que ela não partia com o Senhor. Não que eu quisesse que a minha mãe morresse, quero deixar bem claro para vocês, mas era tanto sofrimento, foram tantas UTIs e sai da UTI, que ela no final ela já estava pedindo para ir embora. Ela já dizia: eu já estou preparado, eu estou pronto, eu quero que o Senhor venha me recolher. Até que um dia ela disse assim: olha, eu preciso que vocês chamem 2 pessoas para que eu converse. E foi interessante porque eu tinha um irmão que tinha a diferença de 18 anos e ele tinha falecido de acidente de trânsito. Ele estava voltando do trabalho, acabou que um carro cortou a frente dele, ele teve traumatismo craniano, morte cerebral, teve 3 dias de UTI e morreu. E era um irmão que deu muito trabalho e ele estava muito bem nos últimos anos. E esse nosso irmão foi uma perda muito grande para minha mãe, e ela pediu para a gente encontrar o camarada que tinha batido de carro no meu irmão, porque ela precisava conversar com esse rapaz. Amargura no coração. A gente teve que ir atrás desse rapaz, levar ele no hospital. Minha mãe estava muito fraca, mas eu vi uma coisa sobrenatural diante dos meus olhos, porque ela sentou na cama
E ela disse: agora eu quero que você me conte tudo exatamente como aconteceu. E o cara compartilhou com ela, chorando em lágrimas, disse: foi um acidente, eu não olhei, mas o seu filho também não olhou, e tal, e tal, e tal. Aí a minha mãe orou com ele e liberou esse rapaz. Na outra semana ela disse pra gente assim: eu quero que vocês achem uma pessoa que era muito minha amiga e que acabou tendo um relacionamento com seu pai quando seu pai não tinha Jesus. Meu pai tinha traído a minha mãe com a melhor amiga dela. Onde é que está essa mulher agora? Fomos atrás dessa mulher, levamos lá no hospital. Minha mãe sentou do lado dela de novo e falou assim: nós precisamos conversar. Todo mundo saiu do quarto, fechou a porta do quarto, deixou as duas amigas se resolverem lá dentro. A amiga saiu chorando, enfim, tiveram uma conversa, tiveram um acerto. Uma semana depois minha mãe faleceu. Sabe por que isso aconteceu? Deus estava dizendo o seguinte: você foi tão fiel a mim, mas se você partir desse jeito, sem liberar perdão, você não vai ser salva. Eu preciso que você resolva essa amargura do seu coração para partir comigo livre. Senão o dia que você sair daqui, você não vai ter salvação. E ela teve que resolver essas questões antes de morrer. Aí eu fui entender o porquê que Deus estava permitindo tanto sofrimento, porque Deus estava levando ela até o extremo, o limite dela, para que ela pudesse voltar atrás e chamar essas pessoas para conversar. Então nós precisamos estar dispostos a perdoar, estarmos dispostos a uma reeducação, ou seja, um processo de voltar a treinar o nosso coração para não se ferir tão facilmente, porque existe um processo de decadência relacional do fim dos tempos. Eu quero que você abra comigo em Mateus 24:10. Mateus 24:10. Eu quero ler com você também na tradução da King James. Diz assim: nesse tempo, algumas traduções vão estar a palavra ofenderão, mas no original não é ofenderão, é escandalizarão. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e serão repelidos e começarão a desconfiar e abandonar, onde tropeçando apostatarão e trairão uns aos outros, perseguindo uns aos outros com ódio. Então aqui existe um processo de decadência claro para nós. Esse texto ele mostra isso. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Primeiro nível, ofensa. E serão repelidos. Segundo ponto, e começarão a desconfiar. Um outro ponto, e abandonar, tropeçando, apostatarão e trairão uns aos outros, perseguindo uns aos outros com ódio. Então tudo começa com a ofensa. Repita assim comigo: tudo começa quando eu guardo uma ofensa. Então a ofensa é a lesão na honra, quando você não foi reconhecido nas suas expectativas, quando você não foi suprido nas suas carências. Então nós precisamos tratar essas situações que incomodam o nosso coração, para que nós não venhamos abraçar essa sujeira, porque o segundo passo é a repelência, ou seja, eu começo a me isolar dos relacionamentos, ou seja, eu crio um bloqueio, aí eu começo a evitar ambientes, evitar pessoas. Eu não vou lá porque o fulano vai estar lá, eu não vou em tal lugar porque o Beltrano vai estar lá, não quero reencontrá-lo, eu não quero estar no mesmo ambiente que ele, eu não quero estar no mesmo ambiente que ela, eu não quero ter que ver essa pessoa. Você começa a evitar ambientes e pessoas, você começa a desconfiar, ou seja, uma vez que você foi ofendido e você começa a repelir quem te ofendeu, você também começa a desconfiar, achando que todo mundo é igual, e você não se abre mais para ninguém, ou seja, todo mundo que chegar perto de mim vai me ofender do mesmo jeito, então eu vou fechar meu coração e eu não vou mais deixar ninguém se aproximar de mim. Geralmente a pessoa ferida, ela se fecha e ela evita relacionamentos. Aí ela passa para o outro estágio, que é o abandono, porque daí o que é o abandono? Ela foi adotada pelo espírito da rejeição. Uma vez que ela foi ofendida e amargurada, uma vez que ela começa a repelir todas as pessoas que estão ao seu redor buscando isolamento,
Uma vez que ela começa a desconfiar que todo mundo é igual, ela se acha o patinho feio, começa com a síndrome de depreciação, a baixa estima, e ela começa a depor contra o Espírito Santo. Porque quando você é adotado pelo espírito de rejeição, você evita o Espírito Santo, que é aquele que fala sobre o Abba, sobre o Pai, sobre o nosso coração. E isso vai te levar ao quê? Ao tropeço. Você esfria a sua espiritualidade e deixa a carne governar os seus sentimentos e as suas emoções. Então é o primeiro passo para a apostasia, o primeiro passo para a falta da graça, é justamente você se esfriar na sua espiritualidade. Aí o último abraço de Satanás é o espírito da apostasia, porque daí você está apartado da fé, você perdeu as suas crenças e os seus valores, você se desviou, por conta da decepção com as pessoas, e isso gerou ódio no seu coração. Ou seja, você tem um desejo de vingança, porque você acha que está sendo constantemente perseguido, Ou seja, você idolatra o seu ofensor, ele encontra um lugar no seu coração de endeusamento. Então, às vezes, a gente não entende por que uma pessoa está lá no mundão quando ela já esteve aqui dentro. Por que a pessoa está totalmente desviada? E outra coisa do desviado, o desviado não precisa não necessariamente estar lá fora, ele pode estar aqui dentro. Porque desviado para mim não é só a pessoa que se afastou da graça, desviado para mim é aquele que não está no propósito. Então, uma vez que você não obedece o propósito de Deus para a sua vida, você está desviado. Então é importante refletirmos sobre isso, porque o nosso coração começa a ficar improdutivo, pesado, cansado, por conta do veneno da amargura, que sujou o seu interior. E aí, por conta disso, você não consegue avançar no caminho para o reino de Deus. Agora eu gostaria que, para a gente encerrar, você abrisse comigo Provérbios 20 e 27. Aliás, Provérbios 15 e 13, Provérbios 15 e 13, e depois Provérbios 20 e 27, são dois versículos que eu quero ler com você, para nós encerrarmos. Provérbios 15 e 13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso espírito, quando ele está abatido por conta da dor do coração, ele perde o discernimento espiritual. Nós ficamos confusos, nós não temos mais clareza de visão, A gente acaba extinguindo o espírito por conta do abatimento do coração. E Provérbios 20 e 27, abra lá 20 e 27, diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo se liga com o nosso espírito e acende a lâmpada, ou a luz de Deus dentro de nós, e vasculha cada parte do seu ser. Ou seja, a luz de Deus, ela ilumina a nossa vida através do Espírito Santo, e ele caminha por várias áreas do nosso interior. Quando ele encontra esses resíduos dentro do nosso coração guardados, que são esses resíduos de amargura e de dor, ele para, porque essas áreas estão obstruídas e a gente não consegue refletir Jesus. Deixa eu explicar isso com mais clareza. O meu espírito é ligado a Deus por meio do Espírito Santo, amém? Quando o Espírito Santo, ele traz a vontade do Pai para o meu espírito, e ele ilumina todas as partes do meu ser. Quando ele encontra no meu coração o espírito da amargura, a dor do ressentimento, a falta do perdão, ali ele para. Ou seja, é bloqueado todo o potencial de espiritualidade que eu tenho por conta da falta de perdão que eu carrego. Então eu preciso lidar de forma muito verdadeira e muito responsável com essas questões que estão dentro de mim. Então não dá para fluir num ambiente de glória ferido, não dá para fluir num ambiente de glória machucado. E é por isso que eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento comigo. Põe a mão sobre o seu coração.
Permita que o Espírito Santo faça uma varredura dentro de você. Permita que o Espírito Santo faça uma avaliação, uma análise das áreas mais profundas do seu coração. Será que você realmente soltou, liberou as pessoas que machucaram você? Ou será que você ainda vive como alguém amargurado, vive como alguém ressentido, vive como alguém dolorido? Será que você carrega dentro do seu coração essas dores, essas marcas? As únicas marcas que nós precisamos carregar são as marcas de Cristo. Elas são cicatrizes de que você lutou e venceu. Você não pode ter nenhuma ferida infeccionada, purulenta, machucada, exposta, porque esses lugares são lugares de alimento para os opressores, para os espíritos verdugos, para aqueles que se alimentam da dor, do ressentimento. Você pode estar vivendo como um evangélico, mas você não consegue ter a identidade de filho, porque você escolheu a amargura ao invés do perdão. Então hoje é um dia de você soltar as pessoas que te fizeram mal, que falaram coisas contra você, que te machucaram, que te caluniaram, que te oprimiram, e que você de vez em quando ainda traz a memória e ainda sente dor, ainda dói. E isso tem te afastado dos relacionamentos, isso tem te entristecido, tem te deixado uma pessoa desconfiada, porque você acha que todas as pessoas vão fazer com você a mesma coisa que aquela pessoa fez. Hoje é o dia de você resolver essa área da sua vida. Então eu quero que você saia do seu lugar e que você, como um ato profético, você venha sacrificar aqui na frente, crucificando essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te machucou, essa pessoa que te ofendeu. Você precisa soltar essa pessoa. Você não pode mais ficar com isso guardado. Então talvez você tenha no seu coração essas dores, essas marcas, e essa é uma noite de você sair daqui livre, de você sair leve, de você ser solto para viver o propósito de Deus. Mais alguém vem aqui à frente. Pessoas que estão presas em coisas lá do passado, que um dia fizeram contra você, que você sabe que você precisa perdoar, você sabe que você precisa soltar. A Bíblia diz: com Deus está o perdão. Às vezes nós não temos condições de perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você: perdoar o que fizeram com o Filho de Deus é complicado demais. Jesus era inocente, machucaram, caluniaram, cuspiram, feriram, ofenderam. Nós colocaríamos no inferno alguém que fez isso com Jesus, mas Ele simplesmente perdoou. E por que nós nos achamos no direito de não perdoar? Então, se você quer perdoar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você quer perdoar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Diga assim: Senhor, eu quero perdoar, eu não quero mais carregar nada disso comigo. Hoje é um dia de eu soltar isso, eu não quero mais ter isso no meu coração. Comece a fazer a sua oração.